Olá, aguardando aqui agora o Leone chegar, para que a gente possa começar o nosso Café das 5 de hoje. Thaís, bem-vinda, Thaís. Obrigada por acompanhar. Pode convidar as pessoas para participar, a gente vai conversar hoje sobre medo. Cristiano, meu querido, seja muito bem-vindo. Nós podemos marcar uma live, que tal? Apesar de sermos vizinhos. B, bem-vindo. Pode convidar o pessoal aí, B. Cristiano, quem sabe a gente, já que não vai dar para fazer sinal de fumaça nem megafone, a gente pode combinar por aqui. Isso, o café. Hoje o meu café é gelado, feito pela minha filha. Fez um creme com café e a gente pode... Hoje é o Dia Mundial do Café, exatamente. Comemorando o Dia do Café hoje. Hoje com um café geladinho. Tá gostoso esse café? Aí, eu não sei a receita, minha filha que fez. Denise, que coisa boa você aqui. Avisa as meninas lá do conselho. Chique e gostoso, viu, Cristiano? Tá uma delícia aqui o café. Só esperando o Leone entrar. E eu gostaria que vocês passassem muitas perguntas. O Leone, como eu já disse para vocês em alguns momentos, pode deixar que eu te passo, Cristiano. Eu passo a receita assim, vou pedir para ela. Muito gostoso mesmo. O Leone, como eu já disse para quem tem acompanhado, ele é piloto da Latam, piloto internacional da Latam, e estuda também o comportamento humano. E está sempre preocupado com o bem-estar. Nas nossas últimas lives, nós temos conversado muito a respeito da situação, né, de como as coisas estão hoje em dia. E um assunto que tem sido recorrente nas perguntas é sobre medo. Então nós resolvemos hoje conversar um pouco a esse respeito de medo. Só esperando o Leone chegar por aqui, pedir para participar. Porque aí nós vamos falar sobre... O que nós conversamos antes foi muito interessante. Ele vai falar sobre medo, sobre fobia, né? A relação entre essas duas, ou a diferença entre essas duas. Quem aqui assistiu, que é como a gente vai começar hoje, aquele filme Divertidamente? Para mim aquilo não é um filme para criança. É um filme que ensina muito. E nós vamos começar conversando muito sobre aquela particularidade do medo ali. Leone chegou, só esperar ele chamar aqui. Luciana, tudo bem? Ieda. Para vocês que estão aqui agora, quem ainda não segue o Leone, segue aí Leone Diniz. E por falar nisso, Leone, só esperando você pedir para participar aqui. Deixa eu ver se apareceu aqui. Leone, agora sim. Quem de vocês aqui ainda não segue ou Leone ou me segue aqui no Café da Mariela, acompanhe o que a gente tem postado esses dias. Leone, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tava contando pro Tudo bem. pessoal que hoje o café é gelado, minha filha que fez. Olha o copo. Ah, ó, tá bom, hein? Tá gostoso, viu? Tá bom mesmo. Tá gostoso. O meu tá aqui, mas tá quentinho. Não, isso aqui é gelado. E hoje é o Dia Mundial do Café, né? Ah, é. Esse eu tinha visto, ver se você tinha colocado É, lá. Muito bom, né? Dia propício para mais um café. é. Leone, e aí? Quantas pessoas, quantos empresários, profissionais liberais têm relatado que têm sentido muito medo com essa pandemia toda ou o que vai acontecer pós-pandemia, né? É, é. E pela nossa conversa, eu comecei a adiantar um pouquinho aqui para o pessoal que estava antes de você entrar. Até Ah, perguntei quem tinha assistido, mas ainda ninguém me respondeu. Rita, querida, quem assistiu divertidamente? Que lembra daqueles sentimentos que estavam lá dentro da cabeça da menina, né? Que eu falo que aquele desenho não é para criança. sim. Porque o que ele trata é muito interessante e muito complexo, né? Ali ele tinha a alegria, a raiva, o Ah, medo, o nojinho, e qual que é o outro? É é de cabeça não. medo, raiva, tristeza
Medo, raiva, tristeza. Medo, raiva, tristeza, medo e nojinho. Cristiano, vale a pena. Para você que é palestrante, ele é um filme que não é para criança, porque ele trata dos sentimentos pela perspectiva da neurociências. Vale muito a pena. Para quem ainda não viu, aproveita agora essa quarentena para assistir Divertidamente. Lá coloca o medo como, num primeiro momento, algo que a gente não deveria ter. E depois mostra a sua utilidade, se a gente pode dizer assim, né, Leone? Mas pelo que a gente conversou antes, eu gostei demais da sua abordagem falando sobre medo e fobia. Vamos começar por aí? Vamos. Boa tarde a todos. Então, eu queria, na verdade, começar falando sobre isso. O medo, ele é uma sensação em que a gente, na verdade, é um nome, né, um substantivo que a gente coloca em várias sensações. Isso que eu quero inicialmente dizer. Então, só que isso confunde a gente um pouco, porque às vezes você não sabe a origem dessa sensação. Então, muitas vezes, você pode confundir medo com fobia, por exemplo, onde às vezes a origem desse medo que você está chamando é uma angústia que aconteceu aí em algum ponto da vida. Então é importante questionar a origem dessa sensação sempre que a gente sentir um medo, que a gente chama de medo. Porque eu posso começar dizendo o seguinte, o medo, ele não é natural. Ninguém nasce com medo, né? Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo que o próprio índio, né? O índio, ele não sabe o que é medo na sua origem. Hoje, os índios de hoje, pode ser como misturou muito, isso mudou. Mas na época da colonização, por exemplo, né, eu já li um artigo sobre isso, o índio não sabe, não tem no vocabulário dele o que é medo. Então, ele tem uma coisa que é precaução, né? Que seria o cuidado. Então, ele sabe que um bicho, por exemplo, pode machucar, então ele não chega perto do bicho. Isso é uma precaução. Agora, o medo, como ele não é natural, ele é aprendido. Então, por exemplo, e é interessante que o medo ele é aprendido de uma maneira normalmente negativa, mas, por exemplo, brutal. Um filho, por exemplo, ele fala uma verdade, ele tem uma criança lá, ele fala uma verdade para a mãe, por exemplo, perto de uma outra pessoa. Né? Vamos supor que ele fala ali com a pessoa, a pessoa é muito gorda, por exemplo. A pessoa realmente é. Aí ela fala uma verdade, ela é gorda. Só que, claro, isso vai pegar mal para a mãe, né? Ela vai ficar com vergonha da situação. E aí o que vai acontecer? A mãe vai repreender o filho, vai bater no filho, que seja, vai repreender, xingar, falando com ele para não falar aquilo. Só que olha para você ver que interessante, ela está negando uma verdade que o filho está falando. Então ela está repreendendo o filho por falar uma verdade. É claro que no momento isso gerou um problema, mas se isso for repetido na criação, o indivíduo vai aprender que se eu falar a verdade, eu vou ser repreendido, de alguma maneira. Ou com agressão verbal ou física, o que seja. Então, esse medo, ele está sendo aprendido. É isso que eu quero dizer. Agora, se você eu vou dar um exemplo aqui meu. Quando eu era menor, eu tinha medo de chuva. Morria de medo de chuva. Não podia ter um céu nublado que eu escondia, às vezes, debaixo da mesa de medo. Mas aí, hoje, eu com essa consciência, já fui percebendo por que eu tinha esse medo. Né? Esse medo foi aprendido? Não. Minha mãe não me ensinou a ter medo de chuva. Cuidado, toda vez que chover, cuidado que vai te fazer mal. E não foi isso. Né? Eu adquiri isso com experiências da minha vida. Então, eu cheguei ao ponto que eu identifiquei que me deu esse medo. O que foi? Lá em casa, a gente morava, era no seu último andar e tinha um terraço. E nesse terraço, toda vez que chovia muito, todo ano inundava o apartamento. Lá de cima ele entupia alguns cantos, não sei o que era, ele inundava o apartamento embaixo. E aquilo me dava uma sensação péssima. Né? Então, a sensação... Aí eu linkei isso com a chuva. A chuva, quando chovia, inundava e gerava um problema lá dentro de casa que me dava uma sensação ruim. Então, a chuva me dava uma fobia, né? Uma angústia.
Toda vez que parecia que ia chover, eu já ficava morrendo de medo, eu já tinha aquele pensamento catastrófico lá na frente, ó, vai inundar porque vai chover. Então, a diferença está aí. Ninguém me ensinou a chuva faz mal. Foi uma situação da minha vida que eu linkei psicologicamente, a minha mente linkava a chuva com um pensamento catastrófico de um resultado negativo. Certo? Então, a fobia, ela vem disso. A diferença de medo e fobia, ela é simplesmente a questão para a gente saber a origem da sensação. O medo, ele é aprendido, né? Agora, a fobia, a angústia, ela é adquirida por alguma experiência negativa durante a vida. Hoje, eu trabalho com oratório. E se tem uma coisa que as pessoas dizem eu tenho muito medo de me apresentar. Eu tenho muito medo de falar em público. Certo. A gente vai voltar depois para falar do medo pós-pandemia ou durante a pandemia. Mas eu queria só fazer um adendo aqui, porque o que eu trabalho para que as pessoas estejam mais seguras para se apresentar para um público é que elas se preparem mais. Como que a gente pode colocar essa questão do medo? Porque é engraçado, há pesquisas que dizem que muitas pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. É uma coisa louca isso, né? Todo mundo tem essa habilidade que precisa ser desenvolvida. Mas o que que a gente pode... Como pode mudar essa chavinha, Leone? O que que você diria, por exemplo, se um dos seus filhos fosse alguém que tivesse esse receio de se apresentar? O que que você diria, o que que você faria? Então, primeiro ponto, para isso eu posso até falar, assim, pela opção também que eu, por fazer palestras, é uma opção também que eu tive que desenvolver até para poder fazer, né? Então, assim, o primeiro ponto é se preparar bem. Se preparar bem, que eu quero dizer o seguinte, dominar o assunto, né? O conteúdo que você vai falar. Então, essa é a primeira chave que é importante. Por quê? Porque, primeiro, qualquer tipo de pergunta, né, qualquer tipo de entrevista que venha, qualquer tipo de dúvida, você não é obrigado a saber tudo, claro, mas você vai responder tranquilamente porque você domina o assunto, né? E se não souber, você vai ter a humildade de falar, eu vou procurar, mas a maioria das coisas, claro que você vai saber porque você domina. Então, a preparação técnica, ela é o primeiro ponto, né? E o segundo, que aí eu acho que complementa essa preparação técnica, é a preparação do bem-estar, né? Das sensações assim, psicológicas, como é que eu entro nesse palco, né? Se eu sou, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, dou muito ouvido à opinião dos outros, né? A crítica, se eu sou muito aberto à crítica, e eu pego isso e me machuca, né? Se eu tenho essa escolha de sempre ouvir as pessoas, e aí eu tomo isso como verdadeiro, e aí eu me machuco, tem que trabalhar isso primeiro antes de entrar num palco, porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo. E você entra num palco, né? Você tem aí, vamos supor, pelo menos 100 pessoas, 100, 2.000 pessoas. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Eu até falo que o importante é como a mensagem ela é transmitida e não como ela é interpretada. Porque a interpretação, cada um vai dar de um jeito, né? Então eu tenho que falar, eu tenho que fazer a minha parte, que é falar o que eu sei, né, o que eu me preparei para falar e o que eu acredito. Então eu falo, eu transmito a informação sem querer convencer ninguém. Então eu faço o meu papel. Então para eu fazer isso bem feito, eu tenho que primeiro me preparar de conteúdo, tecnicamente, e depois eu tenho que, antes disso, complementando a isso, eu tenho que me preparar psicologicamente. Primeiro com relação ao público, né, assim, eu tenho que saber que cada um vai pensar de uma maneira o que eu falar, então eu não tenho que me preocupar com isso. E, em segundo, eu tenho que ver a plateia, porque muita gente psicologicamente vê a plateia como uma coisa superior a gente, como se ela fosse engolir a gente, né? Isso aí a gente tem, às vezes, essa noção. Mas esse tamanho do palco, ele é tão superior o quanto eu sou aberto a essa crítica, né? Então, se eu trabalho essa questão do o que eu acho, o que eu vou achar que os outros pensam de mim, eu já consigo trabalhar a maior parte desse problema para que eu entre com uma tranquilidade maior. E aí, com o tempo, eu vou, né, adquirindo mais experiência e aí as coisas vão melhorando. Esse medo, então, ele vem sempre quando o meu bem-estar está abalado?
O medo, aí a gente está vendo, qual o medo, né? É o medo aprendido ou é o medo adquirido, né, por alguma experiência, né? É uma angústia, o que que é? Então, isso que a primeira, quando eu falo de medo aqui, hoje, eu gostaria que, toda vez que a gente falasse de medo, vamos questionar a origem dele, né? Que tipo de medo é? Por exemplo, o medo de avião, né? É um outro exemplo, né? Outro dia um tempo atrás, eu estava no aeroporto, por exemplo, achei muito interessante, porque aí veio um menino, eu estava esperando para entrar no avião e tinha um passageiro, um menino, um adolescente, uns 14 Só um anos. parênteses aqui, para quem ainda Sim, não assistiu nenhuma das nossas lives, o Leone, ele é piloto internacional da Latam, então ele está falando de isso. algo que é a rotina dele, né? É isso. Então esse menino veio, né, para poder conversar comigo e me viu de uniforme, claro, veio e falou assim: ah, você que é o piloto do voo, eu lembro direitinho, era um voo de Belo Horizonte para Vitória. E aí ele falou comigo assim, eu falei, sou? Ele falou, por quê? Eu falei, morro de medo de avião. E aí ele até falou assim, ó, foi uma dica até da minha psicóloga, de que quando eu fosse entrar no voar de avião, eu conversasse com os pilotos antes, Ó, para que poder bacana. saber, para poder saber algum tipo de informação. Eu achei isso interessante. É claro que aquela informação, qualquer uma que eu passasse, ela seria superficial, mas ela acrescentaria uma confiança nele. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei com ele assim, ó, quando você entrar no avião, durante o voo inteiro, uma estratégia para você não ficar focado no voo, ou com medo o tempo todo sozinho, bate papo com a pessoa que está do seu lado o voo inteiro. Tenta puxar um papo aí e vai conversando. O que eu quis dizer com isso? Porque o medo do avião, de novo, a origem dela não é aprendida. Eu não aprendi dentro de casa que, ó, voar, entrar no avião vai te matar, vai fazer mal. Não é isso. Ele tem um medo, por exemplo, de não controle da situação. Esse é um exemplo. As pessoas que tentam controlar muito as coisas, por exemplo, a pessoa que fala que a carro é mais seguro que avião, né, que estatisticamente não é, mas por que ela se convence disso? Porque ela tem o controle do carro, né? Então, quando ela vai para o avião, eu estou dando um exemplo, o avião Sim. é um exemplo. Então, quando ela vai para o avião, ela está lá atrás vendida, ela não tem controle nenhum do voo, certo? Então, a questão do medo não é nem porque foi aprendido, é porque existe uma fobia, uma angústia gerada pelo fato de que eu não tenho controle da situação. Então, essa sensação, né, de descontrole, de não ter o controle, é que me gera a sensação de mal-estar, que a gente chama de medo. Leone, duas coisas que isso me faz lembrar. Uma, eu já vi situações onde a mãe tem medo de barata, fobia, e aí eu já vi uma situação onde passou uma barata perto. Minha filha, cuidado, tem uma barata aqui. Óbvio que a criança vai ficar. Ela vai aprender isso, né? Ela Claro. não necessariamente vai ter. E eu fiz há 9 anos atrás, exatamente 9 anos atrás, um curso que chama DL, que é Desenvolvimento e Liderança, do Instituto INEX, que é onde eu fiz a minha formação também como practitioner em PNL. E o DL, ele trabalha o medo, raiva, tristeza e alegria. E há um momento no qual os parentes podem entrar. Principalmente quem já fez, mas crianças também participam. E há uma situação que fala de turbulência, há uma brincadeira a respeito de turbulência com isso. Minha caçula hoje tem 14 anos, então vamos lá, 9 anos atrás ela tinha 5. E ela conviveu com isso muito, porque nós participávamos, enquanto em Araxá, nós participávamos muito desses momentos do DL. E já aconteceu situação de estar dentro de avião com uma turbulência significativa. Sim. Ela soltava as mãos, ela, oba, turbulência! O pessoal agarrado na cadeira, morrendo de medo. E ela, oba, turbulência! Porque a brincadeira que tem ali faz essa... fica gostosa com a turbulência. E chegou a um ponto em que ela contagiou o avião. Porque todo mundo achou engraçado. Porque estava todo mundo tenso, segurando na cadeira, e ela gritando e achando o máximo aquela turbulência. E isso acontece o contrário também. Por exemplo, às vezes o avião tá normal, mas às vezes por medo de um escândalo de um,
contagia o avião inteiro e aí vira um caos dentro do avião, né? Então essa energia de caos ou da alegria, ela é da mesma proporção num lugar fechado, né? Que você está confinado dentro do avião, né? Não tem confinado, como, não tem para onde correr. Sair. Exato. E você tocou num assunto interessante que você falou aí dos quatro, né? O medo, raiva, tristeza e alegria. Que eu acho interessante falar uma coisa. O medo, esse medo que é aprendido, que ele não é natural, ele não é uma emoção. Ele é diferente dessa alegria, tristeza e raiva aí, né? Porque a emoção, ela vem de dentro. Quando eu sinto uma alegria, quando eu sinto raiva, ela vem de dentro para fora. Agora, quando é um medo aprendido, igual, por exemplo, um tapa na mão, que eu sei que eu não posso falar alguma coisa porque eu vou ser repreendido, isso vem de fora. Esse medo, ele não vem, essa sensação não vem de dentro, ela vem de fora. Eu estou falando do medo aprendido. Isso. O medo aprendido, né? Agora, é claro que a fobia, que eu estou falando de angústia, né? Que a gente chama de medo também, mas que a angústia é a origem dela. Quando eu sinto ela, é claro que aí me dá um aperto no peito, né? Mas por quê? Porque, igual eu falei do medo da chuva, se eu tenho um pensamento catastrófico futuro, essa angústia ela sobe exatamente por causa disso, porque eu já estou pensando, a minha mente já está linkando lá na frente com um pensamento catastrófico, e aí aqui dentro começa a me gerar uma energia negativa. Aí é interno, mas isso não é medo. Medo vem de fora, então eu consigo identificar o que é medo e o que é raiva, por exemplo, que a gente pode até falar que as duas têm um ponto negativo, mas a raiva ela vem de dentro, ela até te ajuda, né, a te tomar atitude para as coisas, mas ela vem de dentro, a alegria vem de dentro, a própria tristeza vem de dentro, né? A gente sente ela de dentro até que a gente chora, o choro é de dentro para fora, então tristeza vem de dentro. Agora o medo não, o medo vem de fora porque eu tenho um medo externo de uma coisa que vem de fora para dentro, e aí isso não é meu, é mais uma prova de que o medo não é meu, porque ele não vem de dentro. Agora você vai ter que... Eu vou pensar muito a esse respeito, porque para mim sempre foi a mesma coisa. Né? A Martinha tá aqui, perfeito, Leone, batendo um monte de palminha. Tem gente conversando aqui falando que o doutor do dinheiro, se sair, ele vai receber puxão de orelha, cumprimentando o Didi. O doutor do dinheiro é filho da Martinha, lá de Salvador, meu primo. Então é por isso. Ô Rita, você já fez o DL? Depois você me conta onde que você fez o DL, por favor. Mariela, só comentando rapidinho, aqui a Elisa falando, né? Que colocou aqui, isso, que tá difícil entender, exatamente isso. Então, até comentando isso que a Elisa falou, difícil entender nesse princípio, porque a gente não está acostumado com isso, a gente não está acostumado a pensar assim. Né? Porque a gente embola tudo e tudo é medo. E a gente, na verdade, como tudo é uma coisa só, que a gente chama por uma coisa só, a gente não entende nada. Então, o meu trabalho, o que eu gosto de estudar, né, é aprofundar nas sensações para eu poder exatamente entender de onde vem aquilo. Porque eu só consigo curar uma coisa se eu sei a origem dela. Não adianta eu atropelar. Né? Então, para eu entender o medo, isso é só repetindo mesmo. As pessoas, né, que estão interessadas, igual eu falei, medo vem de fora. Então vamos pensar sobre isso. Será que é verdade? Então identifica um exemplo seu como medo, vê se não veio de fora, se você não foi repreendido, por isso que você achou que é medo. E vê como é que a alegria, a raiva, ela vem de dentro. E isso sugere que isso é uma coisa sua. Né? Então, vamos começar a sentir isso e a perceber que é assim que funciona. Eu concordo com a Elisa que é difícil entender nesse primeiro momento. Mas vale a pena o pensamento, né, para poder a gente pensar diferente e começar a entender as coisas, porque aí as coisas vão ficando mais simples. Eu consigo destrinchar as coisas. O que é medo? A sensação é de angústia? Então não é medo, é angústia. Então vamos tratar a angústia. Né? Então não vamos misturar as coisas, não. É isso aí. Dá mais exemplo, porque eu acredito que as pessoas estão querendo, até por causa do momento, Leone, porque as pessoas, a situação que a gente está vivendo tem gerado essa angústia, esse medo, é externo. Mas o que a gente pode mesmo exemplificar nesse momento, até para lidar com essa sensação? Então, por exemplo, quando a gente fala dessa sensação, agora falando desse medo do pós-coronavírus, por exemplo, né? Esse medo da situação. Isso aí é o medo ligado ao desconhecido. Né? Eu não vou falar de medo, eu vou falar assim, é uma sensação ligada ao desconhecido. Tá? Por isso que a gente chama de medo, que é um substantivo, é uma palavra que a gente consegue traduzir
essa sensação como medo, então a gente chama de medo, né? Mas o que é esse medo do futuro? Primeiro, ter um hábito de pensar catastroficamente uma coisa para frente, que é o que a gente comentou em outras lives, a questão do mau hábito, né? Então as pessoas que têm mais hábito de pensar para frente de uma forma negativa, vai ter um nível de ansiedade, de estresse maior desse medo, né? Agora, quando eu penso para frente, eu estou falando simplesmente, não estou querendo aqui desmerecer ninguém a questão do medo, cada um tem o seu nível, estou querendo dizer o seguinte, eu estou querendo tirar o peso do medo, entendeu? Então, é simplesmente uma sensação de um desconhecido, que é como se fosse o de amanhã. Se amanhã eu vou fazer um exame, por exemplo, para descobrir alguma coisa, esse medo de amanhã de fazer é o medo do resultado, é o medo do desconhecido, né? É a mesma coisa, então, que eu faço analogia para esse medo pós-vírus. É a mesma coisa do resultado do exame de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Só que vai adiantar eu ficar me preocupando com essa situação lá na frente? E aí vamos voltar de novo àquela sensação, eu vou sair do meu momento que é mais importante agora e viver esse momento, e aí vou ficar pensando naquilo que nem aconteceu, que às vezes nem vai acontecer, né? Então a gente sempre volta para o momento presente, exatamente pelo fato de que não adianta nada eu ficar lá num futuro catastrófico pensando só o negativo. Por que então eu não vou pensar positivo o tempo todo lá na frente? É uma outra opção também. Se já quer ficar no futuro, né, vamos pensar num futuro mais positivo. Né? Só que isso é mais difícil, porque como ele não é tangível, né? Esse futuro não é tangível, o negativo ele é mais reconfortante, né? Porque eu fico mais assim no vitimismo, porque qualquer coisa que acontecer, eu sou a vítima do negócio. Então é melhor ser a vítima do que prever alguma coisa positiva e depois a crítica vem em cima. É mais difícil lidar com um futuro positivo. Então por isso vamos trazer isso para o agora, né? Vamos voltar para esse agora e tentar diminuir um pouco essa sensação, não vou nem chamar de medo, essa sensação, né, futura, catastrófica. Eu até falo que medo é crença no mal. Né? O que eu quero dizer com isso? Crença é acreditar numa coisa que vai me trazer um mal, um mal-estar, né? Alguma coisa que vai contra as coisas que eu gosto. Mas se eu ficar crendo nisso, é o que eu posso chamar de medo. Eu creio lá na frente que após o vírus vai ser um caos, por exemplo, eu não vou conseguir sair na rua, começar só a pensar coisas negativas. Eu estou crendo no mal. É isso que eu quero dizer. Né? E aí eu vou criar esse mau hábito, vou dar força para esse mau hábito ainda mais, e aí eu vou ter essa sensação de mal-estar, e aí vai ser angústia, não é nem medo aprendido. Eu estou criando agora isso comigo, eu estou criando essa sensação lá na frente que não é real, mas essa sensação de angústia ela vai aumentando, aí aumenta a ansiedade, e aí eu vou ter um resultado lá na frente, que eu ainda não sei qual é, mas eu vou estar doente quando eu chegar lá. Né? Eu vou estar triste, eu vou estar deprimido, porque eu estou escolhendo ficar nisso. E isso não vai funcionar. Leone, né? Isso não quer dizer que eu vou fantasiar o que está acontecendo. Não, pelo contrário. Eu sou consciente do que está acontecendo e vejo as perspectivas do que vem lá para frente. E se eu mudar a minha crença limitante é uma crença possibilitadora, Sim. eu consigo mudar essa sensação. Seria isso? Exatamente, porque eu tenho que trabalhar, quando eu volto para o momento, quando eu vou lá para frente, para o medo, que é a sensação catastrófica, eu saio da realidade. É aquilo que a gente falou da tristeza e alegria. Toda vez que eu saio da realidade e vou para algum extremo desses, ou para euforia, ou para depressão, eu estou saindo da realidade. Porque aí eu entro numa ilusão das coisas que eu vou ficar só imaginando o que vai acontecer. Catastroficamente. Não vai funcionar. Então, quando eu trabalho com a realidade, é o momento que eu fico mais no presente, igual você falou. Significa que, quando eu estou no momento presente, é o momento que eu estou mais na realidade. E é o momento eu estou que eu mais tenho. Pé no chão. É o que eu tenho e é o que eu estou mais pé no chão. Estar com o pé no chão é o que acontece hoje. Então, é isso que eu tenho aqui. E eu vou viver com isso que eu tenho aqui. Né? Então, é isso. A Fabiana Rubio está falando o seguinte: verdade, não compensa sofrer por antecipação. Melhor deixar as coisas acontecer e agir conforme a necessidade de cada situação. Concordo. Isso aí. Luciana e Ademar. Eu concordo 100% com as colocações do Leone. Aí outras pessoas fizeram outros comentários aqui. Mas, exemplo prático da quarentena. Há uma situação... Outro dia um amigo... O meu marido tem uma padaria, né?
A família do meu Sim. marido tem uma padaria em Araxá. E aí Ah, um amigo me perguntou assim, Mariela, como tá a padaria? Eu falei, caiu muito. Ah, deixa eu só falar um oi aqui para uma pessoa querida, Lude claro. Rocha. Lude, minha querida, eu preciso de você. Dia 16 é Dia Mundial da Voz e eu quero fazer uma live com você, Lude. Tá? Então você pode me esperar que eu vou te chamar. Lude é cantora, uma Ah, voz absurda. Ó, então, esse meu amigo perguntou o seguinte, Mariela, como tá? As vendas caíram. Aí ele brincou, poxa, se padaria caiu, imagina como tá a situação de tantas outras coisas. Mas é. independente disso, porque a padaria, a lanchonete não pode funcionar, o self-service não pode funcionar, a pizzaria não pode funcionar, você tem que vender pão, não pode haver aglomeração, né? Então, delivery diminuiu em função de hotel e tudo mais. Mas nós nos reinventamos. Então, Sim. eu já disse aqui nas lives, nós estamos tirando do papel um projeto que estava engavetado há 5, 6 anos. Então, é o aqui e agora. O aqui e agora mostrou essa situação. Ao É. demonstrar essa situação, o que eu vou fazer? Porque Então, senão... eu acho que você falando questão desses exemplos assim, outro dia eu estava lendo, é importante, uma das estratégias para a gente ficar até bem e dar valor no que está em volta da gente agora, sem ficar focado nesse medo catastrófico, nesse futuro catastrófico, é, por exemplo, eu li outro dia falando um relato de um judeu que estava na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, em Auschwitz. Não. E ele mora hoje em Porto Alegre. Então, ele falando hoje, dando exemplos, então quando você lê ele falando assim que ele ficava junto com, sei lá, 100 pessoas em 3 metros quadrados, ele não, as necessidades fisiológicas fazia todo mundo em pé no mesmo local, esse tipo de coisa, sabe? O banho era gelado, claro, era com balde gelado, era de madrugada, com frio. Então, assim, quando você lê esse tipo de coisa, você foca no momento presente e, ao mesmo tempo, você dá valor às coisas que você tem. Né? É claro que você não passou por isso, mas com relatos de privações, você consegue entender que você tem muita coisa. Né? É um start para eu começar a sair desse negativo e começar. É uma estratégia. Eu estou dando aqui um exemplo, é uma estratégia para começar a dar valor no que você tem agora, independente de poder ir no boteco, no barzinho ou não. Então, mas você pode ficar em casa? Posso. O que eu tenho aqui? Eu posso tomar uma cerveja em casa? Posso. Então, o meu boteco é aqui. Sabe assim, esse tipo de coisa, isso faz uma diferença total na vida da gente, inclusive para frente. Os resultados lá na frente virão de uma maneira completamente diferente se você focar e dar valor naquilo que está agora aqui, porque lá na frente, primeiro, que é incerto. Segundo, que você vai gastar uma energia danada, principalmente pensando numa forma negativa. Então, vamos dar valor naquilo que está aqui agora, às vezes lendo coisas de gente que passou por privações. Né? Isso é uma ideia interessante, né? Começar por aí. Só alguns comentários. Jean, tenho a impressão que as pessoas se preocupam demais com a pós-quarentena e esquecem que a vida é agora. Estão Exatamente. deixando de viver, esperando a vida voltar ao normal. E depois Isso coloca o aí. seguinte ainda. O normal que a gente conhecia nunca mais vai existir. Temos que É. aprender a nos adaptar. Concordo. E aproveitar as situações. Quantas vezes nós tivemos a oportunidade de ficar tanto tempo com as nossas famílias? É um ponto, né? Eu estou com meu marido há 26 anos e são 22 anos casada. Eu nunca fiquei tanto tempo com ele. É. E o quanto isso tem sido agradável. Nós estamos nos preocupando em tornar o ambiente agradável. Sim. E isso com os nossos filhos, com a gente. Porque a começar por aqui. Eu falo que a gente tem que começar por nós. Se a gente É. consegue... Nós que temos filhos, né? Hoje você estava conversando comigo, tem que fazer o para casa, tem a aula online. É, é, Toda uma é, situação que aqui eu também estou vivendo e é tudo diferente. Hoje é. meu marido saiu do escritório porque o nosso mais velho estava fazendo prova online da faculdade. Então todas essas adaptações, mas pensando no bem-estar, buscando Exatamente. situações que nos deixem com a sensação boa, né? Agora tem É. Hoje, só um comentário aqui que eu queria que tá? você respondesse, da Luciana e Ademar. Só acho que não podemos confundir
positivismo com negação. Exemplo, eu acredito que tudo vai ficar bem, mas admito que no meu caso específico, como tenho marido médico, o corona pode chegar aqui. Sim. Mas a questão, assim, é interessante esse ponto, né? Porque, na verdade, assim, o positivismo é uma posição que eu tenho hoje em relação a alguma coisa para frente, né? E a questão, igual ela falou, eu tenho certeza que tudo vai ficar bem. Na verdade, o bem, ele é relativo, né? O que é bem para você, o bem para o outro, né? Então, tudo, na verdade, a situação, ela vai ficar de alguma maneira. E eu vou me adaptar a essa maneira que vai ser o meu momento presente daqui a um tempo. Aí a Né? Luciana coloca assim, eu tenho medo sim, mas eu confio que vamos superar caso aconteça com alguém perto de mim. Luciana, eu posso estar enganada, vou deixar o Leone falar isso, mas dentro do que ele está falando da sensação e do que a gente tem que preocupar o aqui e agora, o que eu vou fazer nesse momento com as precauções. Então, se ela, nesse caso, tem um marido que tem que é médico, então quais os cuidados ela vai tomar para minimizar? Eu vou te dar um outro exemplo, Luciana. A minha avó tem 98 anos. E a minha mãe e a minha tia se mudaram para a casa dela. E hoje, o que eu fiz? A minha mãe, elas estão evitando sair de lá. Tem a cuidadora, tem a pessoa que auxilia nas tarefas de casa. Então, evitando para que seja o mínimo de contato extra apartamento possível, né? Minha mãe me pede, então, para ir à casa dela, pegar máquina de costura, panos, tecidos e mais uma série de coisas, porque aí ela vai fazer máscaras. Ela quer fazer máscaras, vai doar máscara, vender máscara, não sei. E outra coisa que ela gosta de fazer é suplar jogos americanos. Então ela está, naquele momento, se cercando de todas as formas para que não chegue na minha avó. E a outra coisa, a saúde mental. Porque hoje eu tenho ouvido relatos que a saúde mental me preocupa muito. Tem a preocupação com a saúde física, mas tem a saúde mental que a gente tem que se preocupar também. Então a gente tem que criar situações para que essa nossa saúde mental também gere bem-estar. Porque se eu ficar alimentando, ai tá ruim, ai tá chato, ai tá complicado, vai ficar. E o medo, esse medo, igual você falou, a saúde mental, ela é muito importante, porque igual a gente falou até de uma outra vez, que o medo, qualquer tipo de reação que a gente tem, sensações, o medo, a raiva, qualquer coisa que a gente pensa, né, que é no mental, ele reage no corpo. Né? Então, qualquer sensação, quando eu penso negativamente, tenho essa sensação e cultivo essa sensação que a gente está chamando de medo para frente, né, que na verdade é uma crença num futuro, numa catástrofe futura, cultivar isso vai ter uma saúde mental menor, claro, isso vai piorar, e isso vai ter um reflexo no corpo. Né? Então é exatamente isso. Não, é só um comentário aqui, Danilo. Aproveitando que você está aqui, eu não sei se o Maurício Amorim ainda está. Eu queria que você colocasse... Ah, que bom, Danilo está aqui ainda. Danilo, coloca sobre os medos, que eu achei muito interessante isso. Tem sido uma constante aqui na live. E eu queria que você colocasse do medo segundo Napoleão Hill, né? Que a gente aprende no Mastermind e a reunião que vocês fizeram outro dia. Que são aqueles 7 medos. Se você puder ir colocando aqui pra gente, Danilo, vai ser muito bom. E a Lucimar coloca que baixa também a imunidade, né, Leone? Com certeza. Aí a parte fisiológica ela, né, vai se deteriorando porque você está gastando, você está, né, exigindo do corpo, da mente primeiro, uma coisa muito negativa, e ela vai ter e isso gera uma tensão, né, que é outra sensação que o medo dá. Né, mas esse medo, essa sensação de angústia, a sensação do desconhecido, que a gente falou, que é o que a gente chama de medo, ela te gera uma tensão. Então, quando, por exemplo, eu vou fazer uma prova, né? É um problema ou por angústia, olha que legal, ou pode ser por angústia, uma coisa passada assim, eu fui muito mal em matemática, então toda vez que eu for fazer uma prova de matemática, eu fico com medo da prova. Por quê? Porque eu tenho uma angústia dentro de mim que foi crescendo até chegar perto da data da prova, porque eu tive experiências negativas com a prova de matemática. Então isso não é medo, isso é uma angústia. Agora, a coisa igual da fobia do avião, que seja, então o desconhecido é o outro problema. Né? Então vamos entender qual é a origem dessa minha sensação ruim, de tensão,
vai trabalhar suprarrenais para poder liberar mais adrenalina, que vai, né, exigir muito do corpo, acelerar, fazer o coração acelerar, isso aqui. Então, isso tudo exige mais energia do corpo e é por isso que a gente vai ficar mais debilitado, né, mais cansado, mais triste. Em função disso, a gente ficar focado nisso lá na frente. Olha só, o Danilo colocou aqui. Eu não sei se está chegando para você aí. Você está conseguindo ler os comentários hoje? Alguns. O Danilo colocou. Os medos que Napoleão Hill, nos estudos dele, coloca são medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da solidão, medo da velhice, medo de perder a liberdade e o medo da morte. E tudo isso a gente vive hoje, nesse momento, sim, né? São todos mas, na verdade, alguns deles, por exemplo, assim, a doença, a solidão, o medo da velhice, da morte, por exemplo, eu vejo também o seguinte, para eu ter medo de alguma doença, de uma coisa que ainda não aconteceu, mas, por exemplo, a velhice, ela vai chegar, né? A morte vai chegar. Mas se eu antecipo esse medo, na verdade, eu não estou aceitando, é uma tentativa de não, eu sei que eu não consigo controlar isso, porque a velhice vai chegar, né? Eu não consigo controlar, então é aquilo que a gente entrou. É uma sensação de quê? De uma angústia de uma coisa que eu não tenho controle, igual do avião, né? Igual eu não aceito a realidade. Isso tem muito. Eu ter medo da morte ou medo da velhice, por exemplo, ou até mesmo da doença, é não aceitar a minha realidade. Mas, por outro lado, por exemplo, às vezes eu não cuido da minha saúde, do meu bem-estar, da saúde mental, por exemplo, e não quero ficar doente. Uma hora você vai ficar doente, você não está cuidando. Né? A vida, ela trabalha na realidade. Eu falo que a vida é fria, mas fria no sentido assim, na realidade. Se eu entro na frente de um carro, o carro bater em mim, a chance de eu morrer ou de machucar é grande. Não significa que não, eu vou rezar antes de entrar no carro. Não, sabe, é a realidade. Eu pulei do prédio, eu vou machucar. Então, assim, a vida, ela trabalha com a realidade. Né? Então, se eu fujo dela, eu vou ter problemas aí. No Mastermind, Danilo, vai me ajudando aí. O que é colocado a questão da preocupação e do problema. Né? A preocupação, ela vai gerando uma ansiedade que vem o medo. Eu não sei. A preocupação ainda não é um problema. E se virar um problema, a gente vai ter que resolver. É o viver o agora. O problema, na verdade, que a gente está dizendo aí, o problema, na verdade, é o resultado. Que você está dizendo. Né? A preocupação seria o processo. Que eu ainda estou focando numa coisa que eu não precisaria focar, que é para o negativo de uma coisa que não aconteceu, mas que vai gerar um problema. O que é o problema? É o resultado, né, de uma preocupação, ou seja, de um processo que eu fiquei focado no negativo. Olha que né? bom, pessoal. O pessoal do Mastermind está entrando. Fabrício, pode ir colocando aqui. Que bom. Hudson, primo de Itaúna. Beijo, Hudson. Danilo colocou assim, é projetar algo que eu não posso evitar e vivenciá-lo hoje exacerbadamente. Se eu não posso evitar e eu estou aumentando aquilo... Isso. É focar numa coisa que você não tem controle. Exatamente isso aí. É isso aí. Aí o Danilo colocou, preocupações são ansiedades ligadas aos nossos medos. Né? Dentro daquilo que você está falando, bem-estar, é o que a gente está colocando aqui desde o início. O meu foco, assim, que eu gostaria sempre que falasse do medo, é que a gente tentasse pensar nessa origem da sensação. Que é de fora, né? Que ela é externa. Primeiro que mas outra coisa assim, se ela qual a origem dela? Se ela eu tenho medo de um desconhecido, se eu tenho eu tenho uma angústia dentro de mim, se foi uma coisa aprendida, né? Eu acredito nisso porque eu vou ser repreendido, então eu tenho medo de fazer, eu me evito fazer isso em função do que eu aprendi, porque vai ter uma consequência ruim. Entendeu? Isso é um medo aprendido. Foi uma angústia, é um problema que eu tive igual da chuva, assim, de uma experiência negativa e que aí quando vem de novo, né, eu chamo de medo. Mas chamar de medo ou não, isso não interfere, porque o que importa é você saber a origem dela. Porque você só consegue curar esse medo, vamos dizer assim, ou essa angústia, a partir do momento que você identifica que é uma angústia. Entendeu? Você não consegue cuidar de maçã com laranja. Sabe assim, você tem que saber qual é a unidade de valor que você está lidando. É angústia? Então vamos tratar com angústia. Né? Foi um medo aprendido? Ah não, então se foi aprendido, eu posso desaprender. Eu peguei isso, agora eu entendo, eu tenho a consciência de que falar a verdade, por exemplo, igual eu dei o exemplo no início, não faz mal, faz até bem, pode fazer mal assim para a pessoa na hora, mas ela vai ser bom para ela. Se eu entendo dessa maneira, eu reverto a situação. Eu não vou ter medo de falar a verdade mais, né?
Então, assim, a prova de matemática, eu tinha medo da prova de matemática, mas às vezes eu estudei tanto, assim, estou bem tranquilo, igual falar em público. Eu domino tanto o assunto que amanhã eu vou fazer a prova de matemática e vou ter um resultado bom. Vai sumir o medo da matemática, entendeu? É revertido. Só que para eu reverter isso, eu preciso entender de onde veio a origem disso, dessa sensação. E se for né? necessário, fazer terapia, né? Se for Claro, análise, claro. seja o que for. A gente não está falando aqui que a gente vai... Cada um vai buscar o que for necessário. Cada um tem o seu limite, claro. Agora, ó, a Ieda colocou o seguinte: como o ansioso poderia trabalhar essa antecipação de algo que ainda não aconteceu? Então, o principal é, primeiro, reverter, porque o ansioso sempre está pensando na frente de uma maneira mais dramática. Sim. Né? Então, é começar com esse mau hábito que ela tem de pensar na frente com uma maneira dramática, é diminuir isso, focando mais no momento, vivendo mais o momento agora. Esse é o primeiro passo, porque eu observando e desfoco, porque quando eu olho o momento agora, eu desfoco desse momento ansioso lá da frente, e eu foco no que eu estou fazendo agora. E aí, quanto mais a mente vai tentar me levar para lá de novo, porque eu estou acostumado com isso, né? Então, mas aí eu vou trazendo, é um esforço, é um exercício repetitivo, né? Porque o hábito é um exercício repetitivo, eu vou trazendo de volta para o mais positivo. E isso vai diminuindo, né? Isso é eficaz, tá? Eu só vou fazer um comentário aqui. O Danilo colocou o seguinte: gostei demais disso, Léo. Saber a origem é conhecer. Se você conhece bem, lida melhor. É por aí? Isso Separar aí, claro. o problema das preocupações e resolver os problemas hoje. Martinha, tem que trabalhar esses medos para melhor aceitação lá na frente. O Hudson tem medo de falar em público aberto. Ele tem medo de falar em público, seja com menos gente ou mais gente. Jean, como começar a reverter o medo sem terapia em plena quarentena? Não, aí eu acho que é lidando com aplicando essas coisas que a gente está conversando, né? Igual a gente falou, é começar a focar mesmo em coisas pequenas do momento agora, né? Às vezes ler alguma coisa, igual eu falei, de alguém que teve muito problema, mas você começa a ver que você tem muita coisa legal, né? Que você tem um conforto, você tem uma saúde, né? O principal é isso, né? Você tem saúde, né? Então, assim, esse tipo de valor muda a gente. Danilo colocou aqui que é um excelente tema. Danilo, tem sido recorrente. Essa é a terceira live que a gente faz, né, Leone? E esse tem sido um tema recorrente, sabe, Danilo? Por isso até que a gente optou em falar sobre medo hoje. Porque apesar de nós colocarmos outros assuntos, o medo vem por causa da quarentena. E por isso que a gente colocou. A Denise, a minha amiga lá de Belém do Pará, tá assim: Leone, e como manter o foco no momento agora? Antes de você responder isso, eu quero dar um exemplo do que me veio à mente. Duas coisas, aliás, e eu queria que você complementasse para ver se é dentro disso que você está dizendo. Primeiro, em ver coisas interessantes, eu indico um filme que chama O Milagre da Cela 7. Está na Netflix e eu tenho visto muitas pessoas comentarem a respeito desse filme. Eu já tinha assistido e eu acho que pelo momento ele tem feito mais sucesso. Então, indica esse filme que é interessante. Você já assistiu Milagre da Cela 7? Não, eu até estava para ver hoje, o meu irmão viu ontem, ele Gostou? até comenta, eu até perguntei para ele, gostou muito, falou que é um filme até pesado, mas ele é muito bom. É pesado, mas é um filme turco. Eu estou para ver com a minha esposa. Vale a pena. Então, uma dica também é essa. A outra, disso de viver o momento agora, Denise, e para quem perguntou mais aqui, eu vou dar um exemplo muito fora disso aqui, mas eu queria ver se, destrinchando, seria isso. Minha filha está no 9º ano e ela está aprendendo genética. Eu amo genética. Eu tenho muita facilidade e gosto. E ela, com isso de fazer para casa e muito trabalho para a escola, mãe, me ajuda a fazer esse trabalho que eu tenho que mandar para a professora. E aí eu comecei a estudar mais com ela isso. O que eu percebi? Ela sabe a matéria, mas na hora que ela olha, gera uma ansiedade nela de que eu não vou dar conta. O que eu fui mostrando para ela? Que ela sabe e fui dividindo, ensinando a ela a fazer por partes. E que cada parte que ela fazia ia auxiliando a outra e mostrei que ela sabia. Será que essa questão da ansiedade de viver no futuro seria como isso que eu fiz com ela, o dividir em partes e fazer cada parte bem feita para diminuir essa ansiedade?
Exatamente, concordo plenamente, até porque, por exemplo, você quando simplifica as coisas, eu acho que a resposta para ela seria assim, simplificar o momento presente. Por exemplo, a primeira pergunta que eu faria para ela é o seguinte, qual que é a melhor maneira para poder focar no momento, igual ela me perguntou? Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Acho que poderia começar por aí. É dançar, por exemplo? É ouvir música? Comece por aí. Eu estou falando porque aí você simplifica a sua primeira atitude para sair dessa zona do conforto, para poder começar uma atitude de uma maneira mais focada no momento, começa por aí, para as coisas que você gosta. Porque a partir das coisas que você gosta, você vai começar a perceber outras coisas que você acha que não gostava e às vezes vai começar a gostar. E aí entra numa cadeia. Igual você falou, né, Mariela, da última vez, a questão do... Estava passando um show, né, dos seus filhos vendo, e você e seu marido do lado, e você nem gostava tanto, mas você se envolveu com aquilo e acabou dançando, né? Entrou naquilo, no ambiente. Então é isso, você acabou vendo uma coisa, você aproveitou uma coisa que no início você julgou que você não ia gostar, né? Então, mas fiz uma coisa que eu gosto, que é dançar com meu marido. Exatamente. Mas se você pegou um gancho de uma coisa, né? De uma outra coisa. Né? Então, comece, ao invés de pegar um gancho, às vezes está difícil pegar o gancho com alguma coisa, porque você vai na televisão, só notícia ruim. Não dá pra pegar gancho nenhum. Né? Você vai conversar com os amigos, só fala de notícia, quantos morreram hoje. Assim, não dá para pegar gancho nenhum. Né? Só se for gancho, para baixo, né? Não adianta. Então, não, a gente quer. Então, assim, para começar, vamos pegar um gancho naquilo que eu gosto. Começar pelo simples fato daquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de cozinhar. Vai cozinhar um pouquinho lá que você vai focar no momento presente, você vai focar naquilo que você gosta, vai fazer um café, você gosta de fazer, toma um café, sente o gosto do café, presta atenção no café. Se tá acostumado com um café quente, vai fazer um café gelado. Ah, então é. Entendeu? Então a resposta é essa. Ela começa sempre na parte de simplificar, que é as coisas que você gosta. Começa por aí, que você vai pegar um gancho daí para poder descobrir milhares de coisas que você vai gostar também. Leona, hoje a gente extrapolou bem. A nossa meia hora virou 32... Como que é? 52 minutos já que a gente está aqui. Nem senti. Foi ótimo, né? Bom demais. Graças a Deus. E hoje, assim, bastante participação. Talvez a gente possa continuar falando de medo, mas a gente vai focar numa coisa diferente na quinta-feira. Quinta-feira é dia 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz. A voz da gente, ela é como uma impressão digital. Eu não sei se as pessoas sabem disso. Ninguém tem uma voz igual a do outro. Se você colocar numa análise acústica, há parâmetros que somente aquela pessoa tem. Por melhor imitador que seja, aquela voz você consegue identificar. Talvez falar do que a voz da gente transmite e como a gente pode fazer esse gancho. O que a voz da gente transmite, porque ela nos identifica, e como a gente pode transmitir boas coisas pelo que a gente fala, pelo tom da voz, até aqui surgiu a questão do medo de falar em público, a gente pode até ampliar para isso também. Talvez a gente possa aproveitar o gancho do Dia da Voz para falar disso. Claro, e vamos falar também da importância da nossa voz interna, né? Que é nosso espírito, show. Como é que a gente é o que a gente transmite, né? Mas a gente sente para transmitir, né? Mas aí para eu poder transmitir com a voz do espírito, eu preciso sentir primeiro. Então a gente pode jogar isso para quinta-feira. Eu amo a Martinha, porque a Martinha elogia a gente tanto, eu nem conheci a Martinha. A Martinha vai conhecer, só dá parabéns, a Martinha tá sempre elogiando. Martinha, é tão bom ler, porque você só levanta a gente. E eu quero agradecer também hoje a presença da Luciana e do Ademar também, que são um casal de amigos nossos aqui da base aérea também aqui de Lagoa Santa, amigos da minha filha, tenho 3 filhas lindas. Então, agradecer também a presença deles e o apoio. Né? Ó, o pessoal gostou da voz interna aí. E que bom. Uma coisa que eu comecei a falar no início, agora eu vou sempre deixar fixado aqui também o assunto que a gente vai abordar no dia e as nossas redes sociais, para que vocês continuem seguindo a gente. Quem me segue, segue o Leone, quem segue o Leone me segue, para que a gente possa continuar abordando esses temas nos nossos feeds mesmo, nos nossos stories, e depois a gente conecta. E o que vocês que tiverem de sugestão também, vai mandando pra gente até quinta-feira, que vai ser ótimo. Isso, ótimo. Muito bom. Leone, obrigada mais uma vez. Deus abençoe. Um beijo pra Cris. Obrigado. Para as crianças aí. Obrigado.
Ah lá, Obrigado para todos aí também. Obrigado, todos estão com a gente, né? a Cristiane já falou, Martinha adora aprender. Gente, até É. quinta-feira. Um beijo, obrigada. Tchau, Tchau. até mais. Obrigado. Até. Tchau, tchau.